Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui com vocês para analisar essa discussão que está sendo feita sobre a questão que envolve o projeto de anistia. Tem muita gente aí preocupado, dizendo que o projeto de anistia já passou, que é um absurdo, como é que os golpistas conseguiram ter força para colocar em prática o PL da anistia, e que o Brasil acabou, e que não tem condição disso, que não tem condição daquilo. Calma, tá? Primeiro de tudo, calma. Eu preciso explicar algumas coisas para vocês aqui que, lamentavelmente, a grande mídia tradicional não vai explicar. E algumas pessoas, inclusive do nosso campo, até explicam, mas talvez por não ter o conhecimento claro de tudo que está acontecendo, de certo modo, causa até um certo temor internamente nas pessoas, né? E eu não acredito que isso seja intencional, dando a entender que, pronto, protocolou o pedido ali agora de urgência do PL da anistia, que isso vai passar. Não é assim que funciona, tá? Deixa eu explicar para vocês aqui tudo que pode acontecer até o PL da anistia ser votado, aprovado e colocado em prática, como muita gente está falando. Primeiro de tudo, certo? Não será discutido nada essa semana porque o Hugo Mota está de folga até a semana que vem. Ele só retorna, se não me falha a memória, no dia 22, que é a próxima terça-feira, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto. O Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL na Câmara dos Deputados, ele se antecipou a protocolar o pedido ali de urgência do projeto do PL da anistia, porque vários parlamentares, ao serem cobrados pelo governo ou pela sociedade, alegaram que não sabiam que o PL da anistia não era apenas para discutir a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro, mas sim todos os envolvidos em crimes contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito de 30 de outubro para cá. Só para vocês terem noção, por exemplo, de como esse PL é grave, se o PL passar, que é inconstitucional, já vou tranquilizar você de cara, tá? O PL não vai passar, e eu vou explicar por quê. E quando eu falo não vai passar, não quer dizer que ele não possa passar pela Câmara ou talvez passar pelo Senado, mas ele não passará pelo STF por ser inconstitucional. Mas vamos lá. Caso o PL passe, aqueles caras que tentaram explodir o aeroporto de Brasília estão soltos. Serão perdoados. Caso o PL passe e fosse legal, né? Os indivíduos que tentaram matar o Lula, o Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes, estariam livres. O tal tio França, que é aquele que explodiu a própria cabeça no STF, se tivesse vivo, não seria punido. Aquele rapaz que foi preso na fronteira da Bahia, na divisa da Bahia com o estado de Goiás, da Bahia com o estado de Goiás, que foi preso no oeste baiano, que iria cometer um ataque em Brasília, por exemplo, ele também não teria punição, porque o PL diz que todos os indivíduos que cometeram atos graves ali, né, inclusive aqueles que financiaram, aqueles que atentaram contra a democracia, todos, os que organizaram, os que financiaram, os que foram para a porta de quartel, os que bloquearam rodovia, os que explodiram alguns lugares, todas as pessoas estariam perdoadas, todas, com o objetivo, evidentemente, de livrar a cara do Bolsonaro, tá? E a gente precisa entender como é que funciona essa situação e por que o Sóstenes Cavalcante se antecipou para poder protocolar o pedido. Primeiro, ele alegava que tinha conseguido mais de 265 assinaturas do PL da anistia. Só que disse que precisou se antecipar para poder protocolar a urgência porque o governo começou a pressionar e alguns parlamentares começaram a pedir para tirar a assinatura. Tanto que se chegou a dizer que se tinha 270, 268, 267, 265 assinaturas, ele protocolou com 262, certo? E aí tem muita gente falando assim, Carlito, já era, porque depois que foi protocolado, não tem mais como tirar isso da pauta de urgência. E aqui também tem mais um caminho gigantesco que as pessoas estão dando muita importância para isso, que eu acho que nem deveria dar, porque a anistia não vai passar, ela é inconstitucional, a gente deveria estar falando de outras pautas. O que a extrema-direita está fazendo é pautar o debate público, como eles fazem sempre, manter a base ali aquecida, porque eles não têm nada para entregar ao Brasil. Me mostra aqui, comenta aqui embaixo, você que tem um amigo bolsonarista, tá desafiado aqui na Revista Fórum, já que eu desafiei lá no meu canal e até hoje ninguém comentou, vou desafiar aqui na Revista Fórum. Comenta aqui embaixo um projeto apresentado por bolsonaristas de 2023 para cá, né, não vou nem pegar de 2018, porque como tem alguns que deixaram de ser bolsonaristas, vão apresentar projeto dizendo que eles eram bolsonaristas ainda. De 2023 para cá, de algum bolsonarista em prol do povo. Não tem. O projeto deles de lá para cá é tudo para perdoar golpista, para impactar a população brasileira de forma negativamente. Não tem nada positivo para o povo. Mas vamos lá. Tem como retirar, Carlita, a urgência, o protocolo, derrubar o pedido de urgência? Tem. Não, mas eu li em determinado lugar que não tem mais como retirar porque já foi protocolado. E é aí que entra a parte do Carlito Neto, que precisa ser chato com vocês para explicar, né?
O regimento interno da Câmara dos Deputados, no seu artigo 104, parágrafo 2º, traz o seguinte, tá? Artigo 104 diz o seguinte, no seu caput, na cabeça lá do que está escrito. A retirada da preposição em qualquer fase de seu andamento será requerida pelo autor ao presidente da Câmara, que, tendo obtido as informações necessárias, deferirá ou não o pedido do recurso para o plenário. Parágrafo 2º. No caso de iniciativa coletiva, a retirada será feita a requerimento de pelo menos metade mais um dos subscritores das preposições. O que isto quer dizer, Carlito? Que se o governo conseguir, porque dos mais de 262 que assinaram, 157 são da base do governo, de partidos da base do governo. Tá? Se o governo conseguir, são 262 assinaturas, né? Então vamos lá, 262 assinaram, certo? Metade dessas 262 dá, dividido por 2, dá 131. Se o governo conseguir 50% mais um, ou seja, 132 assinaturas, o projeto sai da pauta. Certo? Isso aí é para mostrar que sim, se o governo quiser se mobilizar, dá para tirar. Certo? Mas digamos que o cenário o governo não consiga retirar da pauta. O governo não vai conseguir retirar da pauta, o projeto vai seguir na pauta. Vai ser votado imediatamente? Não. Porque o Hugo Mota tem ali, entre aspas, uma fila de projetos que estão em urgência para serem votados, alguns, inclusive, segundo o próprio líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, o deputado Lindbergh Farias, com mais de 10 anos, tá? Com mais de 10 anos para serem apresentados, para serem discutidos, certo? Outro fator, quem decide os projetos que serão pautados de urgência é formado pelo Colégio de Líderes, certo? Mas digamos que tudo isso aconteça, que seja pautado e seja votado. Quando a votação for feita no Congresso Nacional, agora que os parlamentares alegam que sabem que o PL da anistia não é para anistiar os pobres coitados, porque infelizmente tem parlamentar que acha que o povo é trouxa, né? Dizendo que não, eu não sabia não, que esse PL aí era para anistiar Bolsonaro. Se eu soubesse, eu não tinha assinado não. Eu pensei que era para anistiar os coitadinhos, que não tem coitadinho, né? Pra gente lembrar aqui também. Tanto que a dona Débora, que é apontada como coitadinha aí, tá? Apagou as mensagens os vídeos e fotos que ela fez no dia 8 de janeiro de 2023, deletou conversas entre dezembro de 2022 e primeira quinzena de fevereiro de 2023, porque com certeza ela é inocente, ela não fez nada, né? Por isso que ela apagou, né? Afinal, e conhecereis a verdade, pois a verdade os libertará. Eu até criei, né, aqui, brincando com vocês, o Jair 8:32. Que é o oposto do João 8:32. O Jair 8:32, que é da Bíblia do Capeta, né, chamada de Bíblia bolsonarista, que são dos cristãos do diabo, ele diz o seguinte: omitireis a verdade, pois a verdade vos prenderá. Então, para quem é bolsonarista, se falar a verdade, vai para cadeia. Então tem de omitir a verdade, né? Não tem nada de falar a verdade, que a verdade vai libertar, que no caso deles não liberta. Então vamos lá. Passou no projeto, foi para votação na Câmara. Precisa de pelo menos 257 votos na Câmara lá também para ser aprovado, que é um PL, tá? Não é um projeto de emenda à Constituição. O projeto de emenda à Constituição é diferente, teriam de ser 3/5 dos votos em 2 turnos, nas 2 casas, certo? Passou, tem 257 votos. No Senado, Davi Alcolumbre já falou que não passa. Tem um senador bolsonarista chamado Rogério Marinho, que é senador bolsonarista pelo Rio Grande do Norte, diz que eles não têm tamanho para fazer obstrução a qualquer projeto no Senado. Ou seja, o PL sozinho não consegue obstruir a pauta no Senado. O Davi Alcolumbre já deixou claro que não vai pautar o projeto. Então, mesmo que o Hugo Mota paute o projeto, atropele tudo, bote para votação, ainda tem de conseguir pelo menos 257 assinaturas, que eu não acredito que irá conseguir, porque o governo está cobrando, inclusive, a base aliada. Afinal, como é que você está na base e vota contra o governo? Como é que você está na base e é contra o projeto e é a favor de um projeto contra a democracia e contra o próprio governo, já que o projeto vai perdoar pessoas que queriam derrubar o governo, beleza? Mas digamos um cenário bem hipotético. Passou na Câmara, o Hugo Mota conseguiu lá os votos, aprovou. Aí agora vai para o Senado. O Davi Alcolumbre também se corrompe, aceita a cobrança do mercado, já que a mafiosa da Faria Lima chamou o Davi Alcolumbre de nosso amicíssimo, nosso querido amigo Davi Alcolumbre, como eles se referiram também ao Arthur Lira. E aí é aprovado lá no Senado também. Vamos pegar todo o cenário hipotético para que vocês vejam, tá? O presidente da República veta o projeto. Ah, Carlito, mas ele veta e o Congresso derruba o veto. E o projeto entra em vigor. Entra em vigor com a derrubada do veto
Porém, o STF, ao ser provocado, entende que o projeto é inconstitucional. Quer o entendimento de tudo isso? Nós temos uma república tripartite, como o nome diz, né? Dividida em 3 partes. Executivo, aquele que executa as leis. Legislativo, aquele que cria as leis. E judiciário, aquele que fiscaliza a legalidade e a aplicação das leis. Por que numa república tripartite os poderes se complementam, se fiscalizam, mas não se sobrepõem? Porque cada poder tem uma função. O poder legislativo cria as leis, o judiciário executa as leis que são criadas pelo poder legislativo e o judiciário fiscaliza se as leis que foram aprovadas no poder legislativo e executadas pelo poder executivo são legais, porque não basta o legislativo, ter o poder de criar leis. Porque senão eles poderiam simplesmente criar qualquer tipo de lei, eles conseguiriam votos ali para aprovar e colocariam a lei em prática. Mas essas leis têm legalidade e a esse entendimento cabe ao STF. Vocês vão lembrar que lá em 2023 e 2022, por exemplo, para ser bem específico, em abril, Bolsonaro decidiu decretar o perdão à pena do Daniel Silveira, que foi condenado pelo STF. Aquela altura eu falei, essa decisão será revogada pelo STF porque é entendida como desvio de finalidade, ou seja, o presidente da República não pode permitir que uma pessoa próxima cometa um crime alegando que ela pode cometer o crime, que ele vai lá e vai perdoar o crime que ela cometeu. Isso é um claro desvio de finalidade. Viola, inclusive, o que está escrito também no artigo 37 da Constituição, que versa ali sobre os princípios da coisa pública, da administração direta ou indireta, dos estados, da União, do Distrito Federal e dos municípios, que fala que a coisa pública tem de ser gerida ou regida através de princípios, princípio da legalidade, moralidade, publicidade, princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A decisão do Bolsonaro viola, por exemplo, o princípio da impessoalidade. Ele só anistiou o Daniel Silveira, perdoou, né, com o decreto ali de graça, porque era próximo dele. O STF fez o quê, Carlito? Cassou essa decisão em 2023, anulou o indulto concedido por Bolsonaro a Daniel Silveira e diz que aconteceu o quê? Desvio de finalidade na concessão do, entre aspas, benefício. Carlito, mas a lei estabelecia que o Bolsonaro tinha o direito de conceder um indulto. Pois é, mas tem critérios técnicos para poder se conceder esse indulto e não é porque o indulto cabe única e exclusivamente ao presidente da República que ele pode sair indultando qualquer pessoa. Existem critérios técnicos. Além disso, como a gente já citou aqui, inclusive em algumas participações, a anistia não pode ser concedida, isso aqui está no artigo 5º, inciso 43 da Constituição. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. No artigo 5º, inciso 44, que é algo que eu cito aqui desde 2019, muita gente duvidava, inclusive, que o Daniel Silveira poderia ser preso pelo que estava escrito aqui, e foi. Também, uma das fundamentações que serviram para a prisão do Daniel Silveira é o que está escrito no artigo 5º, inciso 44, que diz o seguinte: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Os ministros do STF entendem o seguinte, que o que aconteceu que viola o artigo 5º, inciso 44, pode ser entendido, por exemplo, como prática de terrorismo, porque a lei de terrorismo só surgiu em 2016 e a Constituição é de 88. Então, tão logo a ação ela é entendida como crime inafiançável e imprescritível, tão logo também um crime hediondo, de certo modo, e não é suscetível à graça. Além de violar também ali, né, o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º, se não me falha a memória do Código da Constituição, já que o STF teria em tese a sua pena revisada pelo Congresso Nacional. Seria uma invasão das atribuições do Poder Legislativo dentro do Poder Judiciário. Carlito, mas quando o STF diz que uma lei criada pelo Legislativo não é legal, isso não é invasão do Poder Judiciário no Legislativo? Não, porque quem deve salvaguardar a lei, o que diz a lei, é o Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que diz se a lei é legal, se é legal, se é ilegal, se é constitucional, se é inconstitucional. Não é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo vota a lei. Vota a lei. Só que a legalidade da lei é vista ou revista ou analisada pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário. Como diz lá o Charles de Condé, né, o Barão de Montesquieu, quando escreveu lá no Espírito das Leis sobre a tripartição dos poderes, inspirado em autores anteriores também, ele cita que somente o poder regula o poder.
Se você não tiver um poder fiscalizando o outro, você vai ter abusos cometidos por outros poderes. E neste caso, por isso que o STF é o supremo poder. Porque é a ele que salvaguarda a proteção da Constituição, a proteção dos códigos e leis e normas do nosso país. Então não vai ter anistia. Só me incomoda ver que a mídia tradicional está embarcando nessa narrativa, tentando tornar figuras criminosas como coitadinhos. Ontem eu vi, por exemplo, um veículo da grande mídia dizer que não, porque o Clezão morreu na cadeia porque o ministro Alexandre de Moraes não concedeu a liberdade a ele. Sendo que quem negou o habeas corpus que pedia a liberdade condicional do Clezão foi o ministro André Mendonça, bolsonarista. Então a gente precisa ter um pouco de responsabilidade. E não caiam, meus amigos, nesse papo. A anistia não passa, tá? Não passa. Ela cai em algum lugar. Ou ela cai no Senado, ou ela nem sai da Câmara, ou ela cai no STF. Ela não passa. Ela não passa. Tá bom? Comenta aqui o que você acha de tudo isso. Compartilha esse vídeo. Se inscreva aqui no canal da Revista Fora, deixa seu like. E até nosso próximo encontro. Grande abraço e tchau!